Paz. Gostaria de me apresentar a vocês. Me chamo Bento, mais conhecido como São Bento. Nasci em Núrcia, na Itália, no ano de 480. Filho de Eutrópio e Cláudia, tenho uma irmã gêmea, de nome Escolástica, conhecida como Santa Escolástica, que resolveu seguir os meus passos e se tornou a primeira monja beneditina e fundadora do ramo beneditino feminino. Mas isso, vou deixar que ela mesmo conte para vocês. Ainda novo fui enviado por meus pais a Roma, para estudar, juntamente com a minha querida ama Cirila, fiel companheira. Mas, desiludido com a decadência moral que se encontrava lá, resolvi abandonar tudo e me retirar para um lugar mais isolado, junto com Cirila, procurando agradar somente a Deus. Depois de muito caminhar, chegamos em Enfide, atual Afile, onde encontramos acolhida junto à igreja de São Pedro. Lá vivi uma vida de profunda oração e intimidade com Deus. Lá também realizei meu primeiro milagre. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei Cirila aos prantos, por ter quebrado acidentalmente uma vasilha de barro que havia pegado emprestado. Me comovi com a cena que encontrei, recolhendo os cacos espalhados no chão, me pus a orar a Deus, também em lágrimas, para que intervisse nessa situação. Foi aí que, para minha surpresa, e de minha ama, ao terminar a oração encontrei a vasilha inteira, intacta. Minha ama não se conteve e saiu logo a espalhar para toda a vizinhança o que havia ocorrido, a ponto deles pendurarem essa vasilha na porta da igreja. Não pude mais ficar ali, pois todos vinham me procurar e a minha intenção de me retirar para estar a sós com Deus, acabou indo por água abaixo. Após o ocorrido tive que fugir, abandonando a minha tão querida ama, em busca de um lugar sossegado, onde ninguém me encontrasse. Foi aí que, no caminho, encontrei o monge romano. Ele pertencia a um mosteiro próximo, e, partilhando com ele o desejo de me retirar para uma vida mais reclusa, voltada a Deus, ele me apoiou e me impôs o hábito monástico. Com seu apoio e orientação, me refugiei em uma gruta, vivendo como eremita, em Subiaco, durante 3 anos. Somente Romano sabia onde eu estava, e de vez em quando, me trazia um pedaço de pão, o qual eu recebia através de uma cesta descida por uma corda, pois a gruta era de difícil acesso. Mas não pensem que esses 3 anos foram fáceis. Consegui, com o auxílio da graça, progredi na minha vida espiritual e de intimidade com Deus, mas também enfrentei grandes batalhas espirituais contra o antigo inimigo. Apesar das batalhas que enfrentava, gostava da minha vida retirada, longe dos olhares do mundo, mas os nossos planos nem sempre são os de Deus. Querendo Deus me usar como instrumento e exemplo na vida de outras pessoas, apareceu em sonho a um certo sacerdote que morava longe, no dia de Páscoa, dizendo a ele para que viesse ao meu encontro, e juntos, nos alimentássemos em dia de tão grande solenidade. Com algum custo o sacerdote acabou me encontrando na gruta, onde rezamos juntos, tivemos suaves colóquios sobre o reino de Deus e nos alimentamos de tão grande banquete que ele havia preparado. Acreditam que eu nem sabia que era Páscoa. Após tanto tempo morando sozinho numa gruta, longe do mundo, ignorava que data era. Após a refeição ele retornou para sua paróquia. Mas, logo me acharam de novo. Um grupo de pastores me encontraram escondido na caverna. A partir de então, muitas pessoas iam me procurar, me levando refeição material, e recebendo alimento espiritual. Foi então que um grupo de monges de um mosteiro próximo, em uma localidade chamada Vicovaro, após a morte do abade, resolveram me procurar e me convidar para ser o abade deles. Eu sabia que não ia dar certo, pois sabia o estilo de vida que eles levavam, mas, após muita insistência, acabei aceitando e fui com eles. Procurei de toda forma trazer aqueles monges de volta aos costumes monásticos, a uma vida de reta observância e obediência, mas eles não queriam abandonar a antiga vida de vícios e prazeres e, num momento de ira, por não aceitarem como eu estava levando o mosteiro, acabaram por tentar me envenenar, mas logo que fiz o sinal da cruz sobre a taça de vinho envenenada, ela se partiu, revelando o plano maligno daqueles monges.
Serenamente reuni a comunidade e lhes disse que eu já havia falado que os meus costumes e os costumes deles não se harmonizariam, que eles deviam procurar um pai que se encaixasse com a vida que eles levavam. Após o ocorrido, me retirei novamente para a gruta, na solidão, vivendo comigo mesmo. Mas, logo me encontraram novamente e muitos quiseram também se colocarem ao serviço de Deus. Assim, com a ajuda de Deus, construí 12 mosteiros, em cada um dos quais coloquei 12 monges sob um abade, conservando alguns poucos monges para se formarem junto a mim. Começamos a receber crianças, que nos eram entregadas para que fossem criadas para Deus. Foi aí que Equício fez a entrega de Mauro, adolescente, e Tertulo de Plácido, ainda criança. Foram eles os primeiros oblatos e meus fiéis discípulos. Mas, quanto mais a obra de Deus progredia e dava frutos, mais provocava a inveja de um padre chamado Florêncio, de uma igreja próxima, o qual começou a me difamar, a tentar desviar moralmente meus monges e até mesmo a tentar me envenenar, mas sem sucesso. Decidi então abandonar aquele local e procurar outro, indo para Monte Cassino, situado entre Roma e Nápoles. Por volta de 529 fundei lá o mosteiro que se tornará o primeiro da ordem e o local onde escrevi a regra que direcionava e orientava no governo do mosteiro e que, futuramente, acabou servindo de base para a organização da maioria das ordens religiosas. Lá em Monte Cassino, quanto mais crescíamos na busca e intimidade com Deus, também enfrentamos grandes batalhas contra o antigo inimigo, mas das quais Deus sempre foi o vencedor. Lembram de Escolástica, minha irmã, que mencionei no início? Pois é, ela me visitava todos os anos, uma vez por ano, onde ficávamos longas horas tendo colóquios espirituais. Teve o último que tive com ela, no qual ela me ensinou uma verdadeira lição, mas vou deixar que ela conte para vocês depois. Já sentindo o peso dos anos e da labuta sobre meus ombros, um ano antes de morrer anunciei a alguns discípulos o dia que iria para a casa do Pai, mas pedi que guardassem segredo. 6 dias antes de morrer, pedi que abrissem a sepultura. Logo depois comecei a passar muito mal, tendo fortes febres. No 6º dia, como o mal se agravasse, pedi que me levassem ao oratório, e ali, de pé, sustentado pelo auxílio dos meus filhos e alimentado com o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, louvei a Deus e exalei o último suspiro. Era o dia 21 de março de 547, e eu estava com 67 anos. Em 1220, o Papa Honório III me canonizou como santo da Igreja e em 1964, fui proclamado como padroeiro da Europa, pelo Papa Paulo VI. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre minha vida. Não deixem também de conhecer sobre a vida de minha queridíssima irmã gêmea, Santa Escolástica. Agradeço às irmãs do Mosteiro da Virgem, de Petrópolis, minhas filhas queridas, por me abrirem esse espaço em suas redes sociais para que eu pudesse contar um pouco mais sobre mim. E se você ainda não as conhece, siga elas em suas redes sociais, e não deixem de conhecer tão belo mosteiro localizado na cidade imperial. Tenho um verdadeiro amor e admiração por essas minhas filhas. Muito obrigado. Que em tudo seja Deus glorificado.